Bom dia, meus irmãos. Como é que estão as coisas? Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Pois bem, chegamos em mais um domingo, mais um dia do Senhor, dia de nós nos juntarmos e adorarmos ao nosso bendito Deus. Deus que nos criou, que nos salvou e que tem preservado a nossa vida, tem nos sustentado, tem nos dado forças. Só temos coisas boas a lembrar, né, da vida que o Senhor tem nos dado. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, Deus é bom, sempre será bom, e Ele sempre tem nos ajudado. E nós glorificamos a Deus por isso, né? Nós nos alegramos por isso. Então vamos iniciar mais uma mensagem nessa manhã. E nessa manhã, irmãos, eu queria que a gente meditasse, né, de novo no livro de Tiago, continuando na verdade, e nós vamos continuar o capítulo 1, onde Tiago vai nos ensinar sobre as provações. E ele então já nos ensinou que nós temos que ter alegria nas provações, porque as provações são um meio que Deus usa para nos fazer crescer e amadurecer na fé. É através das provações que o nosso caráter é aperfeiçoado. Assim ele nos ensinou. Nós vimos isso nos versículos 2 a 4. Depois, dos versos 5 a 8, nós aprendemos como ter sabedoria nos momentos de dificuldade, de tribulação. Como nós vimos, Tiago terminou o versículo 4 falando que o objetivo das provações é nos tornar, para que sejamos perfeitos, né? E em nada deficientes. E então, no início do versículo 5, ele diz, né, se algum de vós necessita de sabedoria, ou como nós aprendemos, a palavra necessita aqui, ela é a mesma palavra utilizada para deficiência, né? Então, há uma ligação nos pensamentos aqui. Então, Deus diz que para que não sejamos em nada deficientes, é que nós passamos por tribulações. E ele então diz, se você tem deficiência de sabedoria, né, então que a gente peça a Deus. E nós vimos aqui então como ter sabedoria nos momentos difíceis, é pedindo a Deus, pedindo para que Deus ilumine nossa mente, nos faça ter bons pensamentos, nos ensinando a tomar boas decisões, que a gente aprenda a analisar o nosso contexto ao nosso redor, principalmente nos momentos de crise, nos momentos de tribulação. Geralmente são as horas que nós mais agimos errado, porque nós estamos dominados de emoções negativas, né? Tristeza, angústia, sofrimento. Então, geralmente as nossas decisões tendem a ser carregadas desses sentimentos, e então nós não vemos com clareza as coisas, né? E aqui ele vai continuar então, no verso 9 ao verso 11. Nós vamos então trabalhar nessa manhã isso, verso 9 ao verso 11, e à noite, se assim Deus nos permitir, trabalharemos do verso 12 ao verso 15. Então, qual é o assunto agora? Qual é o tema agora dos versos 9 a 11? Aqui, Tiago agora vai trazer um assunto que talvez seja o assunto que mais nos consuma quando estamos em tribulação, que é as finanças, né? É a falta de dinheiro. Eu acho que essa talvez seja a pior provação que a gente passa em nossos dias, né? É claro que ela não é a pior, existem coisas piores, né, como a enfermidade, né? A depender da enfermidade pode ser muito pior do que a falta de recursos, mas a gente sabe que sem recursos, sem dinheiro, tudo fica mais difícil, né? Até a enfermidade fica mais difícil. Uma coisa é você estar com câncer, né, na fila do SUS. Outra coisa é você estar com câncer no Sírio-Libanês, no Hospital Aliança da Vida. A coisa muda, a gente não pode negar esse fato, né? E
Deus utiliza dessa provação, que é a falta de dinheiro, a falta de recursos, para nos transformar e amadurecer o nosso caráter. Certamente, irmãos, muitos de nós, se tivéssemos dinheiro, como a gente diz por aqui, não pisaria no chão, né? A gente, quando fala aqui, né, que se a pessoa tivesse dinheiro, seria tão metida que nem pisaria no chão. E a verdade é essa. Muitas pessoas hoje de condição humilde, que tem pouco dinheiro mesmo, tá ali quase na miséria. Muitos deles, se tivessem dinheiro, pisaria muitos, né? Tiraria tanta onda que provavelmente nem falasse com os seus, né, com os seus conhecidos de antigamente. E isso não é raridade. Quantas vezes você já ouviu falar ou conheceu alguém que era muito pobre, ganhou muito dinheiro, e aí ficou metido, ficou soberbo, ficou orgulhoso, e de alguns anos depois, algum tempo depois, o dinheiro acabou, né, ou como a gente diz, a mamata acabou, né, o tempo da bonança se foi, e ficamos a ver navios, né? E aí somos humilhados novamente, voltamos a aquele ponto que nós não queríamos, né? Então, muitas vezes Deus usa da falta de recursos para transformar nosso caráter e para fazer com que nós sejamos contentes, né, com aquilo que temos, né? Então, vejamos o que Tiago diz aqui. Ele diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar. Pai amado, Senhor bendito, a Tua palavra foi lida mais uma vez. Suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, que possamos aprender com a Tua palavra, Deus. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos operosos praticantes. Deus, também tem misericórdia da minha vida, que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra àqueles que estão nos ouvindo, tanto a nossa igreja aqui em Três Mangueiras, como todos aqueles que possam estar ouvindo essa mensagem no mundo inteiro. É no nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Pois bem, irmãos, antes de dar prosseguimento, gostaria de dizer que hoje estamos mais uma vez na companhia do nosso querido Quibilo, está aqui tirando uma sonequinha. Não vou mexer muito com ele não, para ele não acordar, mas ele está aqui ouvindo também. Está cochilando mais do que outra coisa, mas está aqui do nosso lado aqui, né? É o fiel ouvinte aqui. Vamos continuar. Então, Tiago inicia essa sessão da sua carta falando agora do irmão de condição humilde. Ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ora, Tiago deixa claro aqui que, primeiro, há irmãos de condição humilde no meio da igreja, aliás, é a maioria, tanto nos dias do Novo Testamento, nos dias que Tiago escreve essa carta, como nos dias atuais. Desde o início da igreja, a igreja ela sempre foi composta, né, de pessoas humildes, né, de pessoas de pouca condição, principalmente pessoas que tinham comércio e, devido a abraçarem o cristianismo, né, perderam seu status e empobreceram. E muitos que já eram pobres mesmo, era a maioria, né? É claro que existiam alguns irmãos ricos, muito ricos, né, irmãs também muito ricas, né, mas a maioria dos cristãos, como até hoje são de pessoas pobres, pessoas trabalhadoras, né? Existem pessoas ricas no meio do povo de Deus, sim, existem pessoas muito abastadas, donas de empresa, né, grandes empresários, grandes gente do funcionalismo público de alto escalão, né, como podemos ver um exemplo real no nosso país, né, o atual ministro da Justiça é um pastor presbiteriano, né, e não somente ele, mas tantos outros, né, que nós temos por aí. Mas a maioria
são de pessoas pobres, pessoas humildes, né? E aqui Tiago, ele está dizendo o seguinte, que o irmão de condição humilde, ele deveria se gloriar na sua dignidade. Então, uma outra coisa que a gente aprende aqui é que a pobreza, estar pobre, não é sinônimo de vergonha, não é sinônimo de indignidade. É claro, depende da motivação da nossa pobreza. Quando a nossa pobreza ela é por motivos de preguiça, como muitas vezes acontece, de má vontade, de pessoas que não querem se sujeitar a um emprego, como eu já conheci muitos, né? Já tive a oportunidade também de levar roupas e alimentos para pessoas de rua, e eu me lembro muito disso nitidamente, que algumas dessas pessoas, não todas, muitos deles tinham família, mas eles não queriam voltar para casa. Muitos deles não queriam se sujeitar a ter um patrão ou alguém dando ordens a eles. E por isso estavam na pobreza. Então, esse tipo de pobreza não agrada a Deus, né? Não há dignidade nesse tipo de pobreza, porque ela é fruto de nosso mau comportamento, né? Então, esse tipo de pobreza, essa classe, ela é sim vergonhosa, ela é sim indigna. Mas, por outro lado, nós temos pessoas que são trabalhadoras, que não são preguiçosas, que se dedicam, que se esforçam, que acordam cedo, que dormem tarde, muitos que trabalham e estudam, correm atrás, e ainda assim são pobres. Então, o Tiago está se referindo a esses aqui. Há pessoas que são pobres não por sua escolha, mas que são pobres devido às circunstâncias em que vivem, né? Que estão fora do seu controle, né? Porque sabemos que Deus tem o controle do universo, né? E a Bíblia nos ensina que Deus é quem controla as circunstâncias. Então, quem é rico, quem Deus quer que seja rico, é pobre quem Deus quer que seja pobre, né? Não é que Deus tenha prazer na pobreza ou que Ele manipule a coisa, mas é porque Deus governa de tal forma que Ele mantém o equilíbrio das coisas, né? Muitas pessoas que são pobres, se fossem ricas, talvez fossem maus ricos, né? E muitas pessoas que estão ricas hoje é porque também ajudam muitos pobres. Sabemos também que tem muitos ricos que são egoístas, mas nem todos são assim, como nós aprendemos, né? Nós também precisamos tirar uma ideia da nossa mente de que toda pessoa pobre, ela é alguém mansa, humilde, gente boa, de bom caráter, como se a pobreza em si fosse uma virtude. E isso é um grande engano, né? Muitas pessoas são pobres e são de péssimo caráter, né? Pessoas muito miseráveis são de péssimo caráter. Então, não é a condição financeira que define o caráter das pessoas, isso é muito importante, né? Assim também, nem todo rico é miserável. Nós fomos ensinados a enxergar todo rico como sendo um cara mau, egoísta, miserável, e não é assim. Existem muitas pessoas ricas que são bondosas, pessoas ricas que querem realmente ajudar os outros, que querem dar trabalho para os outros, né? Como também existem ricos que realmente são egoístas, que são mau caráter também. Então, lembrando, o caráter não tem nada a ver com a condição financeira. Nem a riqueza, nem a pobreza são uma virtude por si próprias, né? Isso é importante ficar claro aqui. Então, o Tiago aqui está falando que a pobreza, por si só, ela não é motivo, então, de indignidade, né? Principalmente nesse caso, como nós falamos. Se você é trabalhador, se você tem se dedicado e você tem feito de tudo e mesmo assim não enriqueceu, né? Mas certamente você tem o seu pão de cada dia, você tem o seu trabalho ali, né? Você tem com o que se sustentar. Talvez você não seja rico, mas possa ter uma condição financeira boa, né? E viver bem, até que se você não tiver, mas se você trabalha e se dedica, o nome de Deus é honrado e é glorificado mesmo na sua pobreza, né? Então, Tiago diz assim: o irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, né? Então, o que Deus está nos ensinando aqui é que ser pobre não é uma vergonha,
ser pobre não é um motivo de indignidade. E eu quero levantar uma questão aqui, é que nesses dias difíceis que nós estamos passando, temos ficado apertados financeiramente, principalmente os mais pobres, que não estão podendo sair para trabalhar, os autônomos que a sua condição financeira tem sido restringida e tem passado alguns apertos. Eu tenho conhecido pessoas que têm passado apertos, muitas pessoas têm sofrido nesse momento de pandemia, então muitas pessoas estão experimentando a pobreza, estão passando por um momento apertado. E amanhã é Dia das Mães e talvez muitos de vocês estejam tristes por isso, porque não podem de repente comprar um presente para sua mãe amanhã, em vez de você ir levar uma ajuda para sua mãe, ou um agrado, talvez seja até sua mãe que de repente esteja lhe ajudando nesse momento difícil. E eu sei que para muitos isso é motivo de se envergonhar, muitos ficam envergonhados por isso, por estar passando por esse momento difícil. A gente começa a pensar o que as pessoas vão achar de nós, se nos veem no aperto, nos veem numa situação financeira. E muitos têm vergonha até dos próprios pais, do que meu pai vai achar de mim, o que minha mãe vai achar de mim, se eu não der um presente a ela amanhã, ou se eu não puder ajudá-la. Eu queria dizer a você que você não ficasse triste por isso. A pobreza não é motivo de vergonha, principalmente se a sua pobreza ela é uma situação que você não tem controle, como a que nós estamos vivendo agora. Muitas pessoas estão passando aperto, não é porque querem, é por causa da situação do mundo hoje, nosso país. Então, não fique envergonhado se você não puder dar um presente para sua mãe amanhã, ou amanhã não, hoje, se você não puder dar um presente para sua mãe hoje, se você não puder dar um agrado a ela, não fique triste, fique alegre, porque Deus tem cuidado de você. Você está vivo, você tem família, você tem uma mãe, muitos não têm mãe nem para poder se alegrar nesse dia, então já é um motivo de tristeza também. Então não fique triste se por acaso você está passando por um aperto, se você está passando por essa dificuldade. Não é só você, tantas outras pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estão passando por essa dificuldade. Então, nesse momento, exerça a sua fé. Nesse momento de dificuldade financeira, não dê para trás. Não ache que Deus não ama você porque você não está bem financeiramente. Porque a gente pensa, poxa, eu trabalhei tanto, eu me dediquei tanto, o negócio estava indo bem, a coisa estava já engrenando e de repente vem isso para me derrubar, para tirar minha estabilidade. Eu sei que você pode estar numa situação como essa, mas não pense assim. Pense que Deus pode estar apertando o seu bolso para lhe ajudar, para lhe dar uma lição, para ensinar você a saber lidar melhor com o dinheiro. Você vê que existem outras prioridades. Uma lição muito importante que a gente precisa aprender, principalmente quando se trata de dinheiro, você tem guardado dinheiro? Muitos de nós não temos guardado dinheiro. Muitos de nós estamos passando um aperto hoje financeiro porque nós não temos aprendido a poupar, a guardar dinheiro. E isso é muito importante. Guardar dinheiro não é mesquinhez, É claro que tem gente que guarda até o que não precisa, mas é importante sim termos uma reserva para esses momentos difíceis, porque essa não vai ser a única vez. Entenda que essa é um momento e haverão muitos outros. Então, uma lição importante aí para a gente tirar desse momento também é aprender a guardar, a poupar, para que quando chegue o momento da dificuldade, a gente saiba passar por ele. Mas ainda assim, se você está apertado, não fique, não reclame de Deus, não murmure contra Deus. Deus quer nos ensinar com isso. Deus tem propósito nisso. Então, a gente precisa aprender a confiar mais no cuidado de Deus, na providência. Isso serve para nos ensinar também, irmãos, que o dinheiro não é tudo. Que por mais que você tenha dinheiro, ele não é sua fonte de segurança. Se Deus quiser, ele acaba com tudo. Lembre do passado, os mais velhos aí vão saber.
quando o presidente Fernando Collor assumiu. E o que aconteceu no nosso país? As poupanças foram congeladas, pessoas perderam dinheiro, o dinheiro foi praticamente confiscado pelo governo, pessoas que tinham economias guardadas de muitos anos perderam tudo. Então, Deus pode fazer muitas coisas que a gente nem imagina. Quem imaginava uma pandemia dessas há 2, 3 meses atrás? Nenhum de nós. Nenhum de nós imaginavam isso. Eu estava vendo ontem pela manhã alguém falando que cadê os cartomantes e os adivinhadores do futuro, Todo mundo no final do ano falando que 2020 ia ser um ano bom, alguns diziam que ia ser um ano leve, que ia ser um ano tranquilo, de prosperidade. Pois é, se enganaram, Não são eles que controlam a história, eles não sabem nada, eles saem jogando ao léu. Mas Deus que controla tudo já tinha planejado essa pandemia para nos afligir, mas não somente para nos fazer sofrer, mas que no sofrimento venhamos a crescer, como temos aprendido aqui. Então, no momento da dificuldade e no momento da pobreza, que a gente não dê para trás, antes que a gente se mantenha perseverante. Lembra aqui do que o apóstolo nos ensinou, que Tiago nos ensinou. Peça sabedoria a Deus nesse momento. E nesse momento de aperto financeiro, peça sabedoria para que Deus te ensine a você lidar com isso. Quer ver uma outra coisa que a gente geralmente faz? Nesse momento de aperto financeiro, nós geralmente deixamos de dar nossos dízimos e as nossas ofertas. E Deus quer que a gente exercite a nossa fé com isso. Lembrando sempre, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não quer o nosso dinheiro. Ele não tem necessidade disso. Como a Bíblia nos ensina, Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. No entanto, a prática do dízimo é um exercício de confiança em Deus. É um ato de obediência em que Deus nos dá uma ordem e nós obedecemos. E são nos momentos de crise que nós devemos exercer a nossa fé. Porque senão nós vamos ser igual aquela pessoa que Tiago diz no início, uma pessoa de ânimo dobre, alguém com duas almas, uma quer ir para um lado, outra quer ir para o outro. Nos momentos bons, nós nos alegramos, está tudo bem, nós louvamos a Deus, cantamos, vamos para a igreja, entregamos nosso dízimo, porque está tudo indo bem. Aí a coisa fica mal, a gente deixa de ir para a igreja, não canta mais a Deus, não louva, reclama e deixa de dar o dízimo. Então, justamente nessas horas de aperto, que Deus está nos provando. E quando o aperto é financeiro, o que Deus quer de nós é que a gente confie nele. Então, por isso, nós precisamos ainda assim entregar nossos dízimos e ofertas. Porque é um ato de que, apesar da crise, eu confio em Deus. Lembrando que eu não estou aqui julgando aqueles que de repente não tenham entregado suas ofertas, seus dízimos. Não estou aqui falando que quem não dá seu dízimo vai para o inferno ou não é salvo. Não tem nada a ver isso. A salvação não tem nada a ver com o seu dízimo, certo? Deixando bem claro isso. Mas a Bíblia nos ensina que é um ato bíblico, que é um ato de obediência a Deus e que nós devemos fazer como povo de Deus. Se você que está me escutando agora não é cristão, não se preocupe. Não é para você esse ensinamento. É para aqueles que pertencem ao povo de Deus, que já entenderam o que significa ser povo de Deus e entenderam a necessidade, então, de se obedecer a Deus nesse sentido. Deus é Deus de todas as áreas da nossa vida, inclusive do nosso bolso. É por isso que às vezes Deus também nos permite passar por situações financeiras difíceis, para que a gente exercite a nossa fé justamente nessa hora. Porque se na hora do aperto eu não obedeço, então a nossa fé não é aprovada. Nós estamos ainda deficientes nessa área. E quero dizer, irmãos, que infelizmente muitos de nós somos deficientes nessa área. Ainda não aprendemos a confiar plenamente e totalmente no Senhor. Continuando então. Verso 10, ele diz: e o rico, na sua insignificância,
porque ele passará como a flor da erva. Então, Tiago diz que o pobre, ele deve, né, o irmão de condição humilde, ele deve se gloriar na sua dignidade, né? Ou seja, ser pobre ou estar pobre não é motivo de vergonha, muito pelo contrário, né? Se você é pobre, né, pelas motivações que você não tem controle sobre elas, como vimos, né? Então, você não deve se envergonhar da sua pobreza, né? Porque são as circunstâncias que assim fizeram. Mas nós devemos ver essa situação como dignidade e nos gloriar nisso, nos alegrar nisso, louvar a Deus nisso, mesmo na pobreza, né? Já o rico, ele diz que o rico, ele deve se gloriar, né, se assim dizer, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Tiago agora faz uma comparação. Ele primeiro diz que o rico, ele é insignificante, ou seja, Deus deixa claro que a riqueza não é garantia de nada, né? Ser rico não é nada para Deus, né? Para Deus aqui ser rico é insignificante, né? O rico, ele pode achar que por ser rico ele está seguro e bem, mas isso para Deus não faz diferença nenhuma. Então Deus diz: e o rico se gloria o quê? Na sua insignificância, porque ele vai passar como a flor da erva. E aí nos versos seguintes ele vai descrever isso. Ele vem no verso 11: porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago faz uma comparação aqui. Ele compara o rico com a flor da erva. Aqui é uma vegetação, né, ali na região de Jerusalém, ali, que Tiago está se referindo. Eram umas flores, né, que surgiam e elas brotavam num determinado período do ano, só que ela durava pouco. Em alguns dias, quando o sol saía, essa flor ela secava, ela murchava e secava, e logo então ela era arrancada e utilizada para lenha, né, usada ali para queimar, e para cozer as coisas, né? Então o Tiago está dizendo o seguinte: olha, o rico é como essa erva do campo, né, que hoje brota, hoje ele está rico, está viçoso, está belo, mas que não vai durar muito tempo, né? É claro que o que Tiago está falando aqui é da nossa vida, né? E a Bíblia diz que a vida ela é um sopro, ela é um breve momento. Talvez 50, 60, 80 anos, 100 anos, para nós é muito, mas para Deus, ele diz que um dia ou 1000 anos para Deus são a mesma coisa, né? Então, diante da eternidade de Deus, 100 anos não são nada. Então, Deus deixa claro que o rico, ele vai ser como a erva do campo. Ele vai brotar, ele está bem, está rico, ele goza de privilégios, mas em breve ele murchará. Aqui é importante fazer uma nota de esclarecimento da seguinte: isso não significa que todo rico não entrará no reino de Deus. Isso é muito importante, porque geralmente nós lemos passagens como essas e somos levados a achar que Deus não ama o rico, ou que o rico não tem nenhum valor diante de Deus. Não é isso. Aqui o ensino é de forma geral. Os ricos, as pessoas ricas, de forma geral, elas estão preocupadas com o seu dinheiro. Elas estão preocupadas em formar mais riqueza. Elas estão voltadas para esse mundo. A sua mentalidade, que susto, agora eu tomei com o gato. A sua mentalidade está voltada para esse mundo, está voltada para as coisas desse mundo, né? Então, quando vemos esse tipo de instrução na Bíblia, é de forma geral. Então, não significa que todos os ricos não vão para o céu, não entrarão no reino de Deus. Muito pelo contrário, como eu falei, existem muitas pessoas ricas que são cristãs, né? Que são pessoas que amam a Deus, amam o Senhor Jesus e fazem o bem. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas assim, mas na sua maioria nós sabemos que não são assim. Os ricos confiam na sua riqueza, no seu dinheiro, e é esse contraste que Deus está fazendo aqui, né? Do pobre
que ama a Deus, que era a maioria dos cristãos da igreja. Lembrando que Tiago está escrevendo para uma igreja pobre, né, igreja perseguida, então por isso ele vai trazer essa figura do rico e do pobre, mostrando que o pobre não devia ter vergonha da sua pobreza quando é uma pobreza digna, né? Então ele não deveria ter vergonha, deveria confiar em Deus e se alegrar em Deus. Porque o rico que confia na sua riqueza, ele é como a erva. Um dia ele vai morrer, um dia ele vai perecer, essa vida vai passar, a riqueza dele vai para a mão de outro, né? Então, eu queria trazer para nós nessa manhã essa lição, né? Se você está apertado financeiramente, não fique triste. Se você está passando por essa provação, confie em Deus, né? Confie que Deus vai te ajudar a sair dessa, que é um momento, né? Não se desanime com esse aperto financeiro. Não é só você que está assim, muitas pessoas estão passando por isso, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Claro que isso não é bom, isso não é legal, ninguém gosta de ficar apertado financeiramente, né? Mas entenda que é uma fase, que Deus é quem está providenciando isso, né? Confie que Deus vai te ajudar, continue trabalhando firme, continue se dedicando, estudando, se aperfeiçoando e tenha certeza que em um momento Deus há de lhe abençoar. Outra coisa que eu queria dizer a você também, não deixe de entregar seus dízimos porque está passando por um momento difícil. Talvez você diga, poxa pastor, o que é isso? A situação já não está boa e nós ainda temos que dar o nosso dinheiro para a igreja. Lembrando, irmãos, que não é dar o dinheiro para a igreja. Os dízimos e as ofertas são ordens do Senhor. É um ensino bíblico. E nós, como cristãos, temos que obedecer. E é justamente nas horas difíceis e nas horas de aperto financeiro é que devemos exercitar a nossa fé obedecendo ao mandamento do Senhor. Porque quando nós entregamos nossas ofertas e os nossos dízimos, nós estamos obedecendo ao Senhor. O dízimo não é para o pastor, não é para mim, né? Não é para a igreja. O dízimo, ele é entregue como um ato de confiança, um ato do nosso relacionamento entre nós e Deus, né? Então, é no momento difícil que nós devemos demonstrar mesmo que nós confiamos em Deus. Lembra que o assunto de Tiago aqui são as provações e que Deus envia as provações, né, e nós devemos nos alegrar em passar por elas porque elas servem para aperfeiçoar o nosso caráter, para que nós não sejamos em nada deficientes. Muitas vezes a nossa deficiência é na área dos relacionamentos. Muitas vezes a nossa deficiência é na área pessoal, na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus. Mas muitas vezes também a nossa deficiência é com o bolso, né? A gente às vezes é avarento, às vezes a gente não confia, a gente acha que o dinheiro vai para a igreja, que o pastor vai ficar com o dinheiro, ou que a igreja vai ficar com o dinheiro, mas não é isso, né? Às vezes a gente não confia no Senhor e a gente diz, poxa, mas se eu desse o meu dízimo eu não vou poder comprar isso, se eu der o meu dízimo eu não vou poder comprar aquilo. Confie em Deus, é o que eu digo a você, confie em Deus, na providência dele, e você verá, né, o quanto Deus é bom e providente. São nessas horas difíceis que nós vemos a bondade de Deus. Outra coisa que nós devemos pensar nesse texto, nós temos que nos conformar com aquilo que nós temos. O Senhor Jesus, o Rei da Glória, viveu de forma humilde nessa terra. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus veio de uma família pobre. Ele veio de uma família humilde. Jesus, mesmo sendo o Rei do Universo, não usou de pompa, não usou de roupas gloriosas. Muito pelo contrário, ele viveu de forma humilde, de forma simples. E talvez seja isso que Deus esteja querendo também nos ensinar nesse momento. Nós gostamos muito de exibir nossas roupas de marca, nossos celulares caros, nossos carros bons. E às vezes nem precisamos disso tudo. Talvez Deus esteja querendo nos ensinar humildade. Que nós venhamos a ser mais humildes, a andar de forma mais humilde, né? Viver uma vida mais simples, né? Que Deus possa abençoar você nessa manhã e que a gente possa ter o Senhor Jesus como exemplo nosso.
Sejamos humildes, assim como o nosso Senhor foi humilde. Que vivamos vidas simples, assim como o Senhor viveu vidas simples. Que não tenhamos vergonha da nossa pobreza, assim como Cristo também não teve vergonha de se tornar pobre como um de nós. Porque aqueles que são pobres materialmente, se estão em Cristo, eles são ricos espiritualmente. Em Cristo habita toda a riqueza espiritual. Se você ama o Senhor, mesmo que você esteja numa situação apertada hoje, você é o mais rico de todos os homens e de todas as mulheres. Se você tem ao Senhor, você transborda das riquezas espirituais. E é isso que importa para nós, que sejamos ricos espiritualmente, assim como Cristo, que se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então, que possamos meditar nisso nessa manhã, que possamos nos alegrar. Eu também quero deixar aqui uma mensagem para as mães, que Deus possa abençoar todas vocês, pelo seu dia, que Deus ajude vocês cada vez mais, dê sabedoria para criar seus filhos nos caminhos do Senhor, que você possa ser uma boa esposa, e que Deus possa lhe abençoar grandemente. E até você que de repente não tem mais a sua mãe presente para homenagear, não fique tranquilo. Aliás, fique tranquilo, porque nós temos uma mãe lá nos céus, a igreja. O apóstolo Paulo diz que a igreja é a nossa mãe, que a Jerusalém celestial é a mãe dos crentes. Então, de uma forma ou de outra, nós nunca estamos desamparados. Somos ricos em Cristo Jesus, com toda sorte de riqueza espiritual. Amém? Que Deus abençoe você nessa manhã. Tenha um ótimo dia. Até mais tarde. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, Senhor bendito, queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos ajude nessa manhã, Pai. Que o Senhor nos dê um ótimo dia, que o Senhor possa nos abençoar. E logo mais à noite possamos mais uma vez adorar o Senhor e ouvir a Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém.